everyone. Aqui é o professor Marcelo do Medical English, inglês para medicina, e hoje nós temos uma aula muito específica, especial sobre health, illness, disease, vocabulary. Health, illness, disease, vocabulary. Ou seja, vocabulário sobre doença e saúde. Professor, illness e disease, as duas palavras significam doença? Sim. Qual seria a diferença? Illness, posso usar para tanto doença física como emocional, mas não posso usar para doenças corriqueiras do dia a dia, como febre ou resfriado. E disease já é uma doença que passa de uma pessoa para outra pessoa, por exemplo, ok? Illness eu posso usar tanto na parte física quanto na parte mental. Disease só posso usar para a parte física, não para a parte mental. Pessoal, para vocês terem um aproveitamento excelente, é uma aula muito rica mesmo. Eu vou falar sobre várias palavras da área da saúde. Aqui também nós temos muito vocabulário rico relacionado à doença, que é um prato cheio para quem trabalha na área da saúde. Então, apaguem todas essas distrações que vocês estão aí, foquem aqui nessa aula comigo, peguem um caderno, uma caneta, anotem esse conteúdo, coloquem a tradução também aí do lado, tudo bem? E uma coisa super importante, tudo que eu pronunciar, pronunciem comigo. Eu vou pronunciar devagar, de forma clara, para que vocês possam me acompanhar e internalizar esse conteúdo para usar aí no trabalho de vocês na vida acadêmica. So, let's go! Health, illness and disease, vocabulary. Health, saúde, illness, disease. Doença, como eu havia dito, vocabulary, vocabulário. Pain, feeling in your body when you have been hurt or when you are ill sick. Suddenly she felt a sharp pain in her neck, shoulder, waist, arm, leg and stomach. Take an aspirin to relieve the pain. Agora eu vou traduzir. Pain, feeling your body when you have been hurt or when you are ill sick. Pain, feeling your heart when you have been hurt or when you are ill sick. Então, pain é uma sensação no seu corpo quando você se machuca ou quando você está doente. Suddenly she felt a sharp pain in her neck, shoulder, waist, arm, leg and stomach. Então, de repente, ela sentiu uma dor aguda no pescoço, no ombro, na cintura, no braço, na perna e no estômago. Take an aspirin to relieve the pain. Tome uma aspirina para aliviar a dor. Ache, continuous pain. Feel a continuous pain. I can't sleep because my head aches too bad. I have a terrible headache, backache and stomachache. Então, ache significa dor também. Continuous pain é uma dor contínua. Feel a continuous pain. Então, sentir uma dor contínua, uma dor constante. I can't sleep because my head aches too bad. Eu não consigo dormir porque minha cabeça dói muito. I have a terrible headache. Então, tenho uma dor de cabeça terrível. Backache, dor nas costas. Stomachache, dor no estômago também. Ill, suffering from illness or disease, not feeling well, sick. My elder sister is seriously ill in St. John's Hospital. The children started to feel ill an hour after the meal. The children started to feel ill an hour after the meal. Ill, doente. Suffering from illness or disease, sofrer de uma dor. Not feeling well, não sentir-se bem. Sick, doente. Então, ill significa doente, geralmente usado na Inglaterra. Sick, doente, geralmente nos Estados Unidos. My elder sister is seriously ill in St. John's Hospital. Então, minha irmã mais velha está gravemente doente no hospital St. John. The children started to feel ill an hour after the meal. Então, as crianças começaram a se sentir doentes 1 hora após a refeição. Sick. Physically or mentally ill. To feel like vomiting. I feel very sick. I don't think I can work today. Be careful with the cake. Too much of it can make you sick. Sick. Physically or mentally well. Então, sick, doente. Fisicamente ou mentalmente doente. Ter vontade de vomitar. I feel very sick. I don't think I can work today.
Eu me sinto muito doente. Eu acho que eu não consigo trabalhar hoje. Be careful with the cake. Tenha cuidado com o bolo. Too much of it can make you sick. Muito dele pode lhe fazer doente. Sore, dolorido. Sore, painful, and often red because of infection or because a muscle has been used too much. Sore, painful, and often red because of infection and because the muscle has been used too much. I have a sore throat. I mustn't take that cold drink. She says her stomach is still sore after the operation. His feet were sore after the bicycle trip. Então, sore, dolorido, painful, dolorido, and often red, and frequentemente vermelho. Because of infection, or because a muscle has been used too much, ou porque o músculo tem sido muito usado. I have a sore throat. I mustn't take that cold drink. Então, eu tenho dor na garganta. Eu não devo tomar bebida gelada. She says her stomach is still sore after the operation. Ela diz que o estômago dela ainda está dolorido depois da operação. His feet were sore after the bicycle trip. Então, os pés dele estavam doloridos depois do passeio de bicicleta. Illness. The state of being physically or mentally ill. Our secretary missed a lot of work through illness last month. Flu can be a serious illness if you aren't careful enough. Illness, doença. The state of being physically or mentally ill. É o estado de estar mentalmente ou fisicamente doente. Our secretary missed a lot of work through illness last month. Então, nossa secretária perdeu um monte de trabalho devido à doença no mês passado. Flu can be a serious illness if you aren't careful enough. Então, influenza pode ser uma doença grave se você não for cuidadoso o suficiente. Disease, serious illness often caused by infection. Então, disease, serious illness often caused by infection. Peter's uncle suffers from a rare blood disease. A fatty diet increases the risk of heart disease. The government is planning further health measures to prevent the spread of disease. Então, vamos lá. Disease, doença. Serious illness, doença grave, often caused by infection, frequentemente causado por infecção. Peter's uncle suffers from a rare blood disease. Então, o tio de Peter sofre de uma doença sanguínea rara. A fatty diet increases the risk of heart disease. Uma dieta calórica aumenta o risco de doença cardíaca. The government is planning further health measures to prevent the spread of disease. Então, o governo está planejando medidas de saúde adicionais para prevenir a propagação da doença. Heal significa curar, cicatrizar ou sarar. Become healthy again. Make somebody healthy again. Make somebody feel happy again. As I see, it will take a long time for your wounds to heal. This ointment will help to heal your scratches. The tea you made really healed me. Heal significa curar, cicatrizar ou sarar. Become healthy again, tornar-se saudável novamente. Make somebody healthy again, tornar alguém ou algo saudável novamente. Make somebody feel happy again, fazer alguém ficar feliz novamente. As I see, it will take a long time for your wounds to heal. Como eu vejo, vai levar um monte de tempo, um longo tempo, para a sua ferida ser curada. This ointment will help to heal your scratches. Esta pomada vai ajudar a sarar ou a cicatrizar os seus arranhões ou seus ferimentos. The tea you made really healed me. Então, o chá que você fez realmente me ajudou a se sentir melhor ou a ficar bem. Cure, curar. Medicine or medical treatment that cures an illness, the act of curing, or the process of being cured. There is no known cure for this illness, but it can be treated. I'm afraid you must be taken to a hospital for the cure.
Então, medicine, cure, curar. Medicine or medical treatment that cures an illness. Então, é um medicamento ou um tratamento médico que cura uma doença. O ato de curar ou o processo de ser curado. There is no known cure for this illness, but it can be treated. Então, não há cura conhecida para esta doença, mas ela pode ser tratada. I'm afraid you must be taken to a hospital for the cure. Então, eu receio que você tenha que ser levado para o hospital para a cura. Treat, give medical care or attention to somebody or something. Deal with something or somebody. I was treated for a flu, but later I was diagnosed with pneumonia. This illness is usually treated with antibiotics and a strict diet. Então, treat, give medical care or attention to somebody or something. Tratar, dar atenção médica ou atenção para alguém ou algo. Deal with something or somebody. Lidar com algo ou com alguém. I was treated for flu, but later I was diagnosed with pneumonia. I was treated for flu, but later I was diagnosed with pneumonia. Eu fui tratado para o influenza, mas mais tarde eu fui diagnosticado com pneumonia. This illness is usually treated with antibiotics and a strict diet. Esta doença é geralmente tratada com antibiótico e uma dieta rígida. Treatment, the way or process of curing an illness or injury or making somebody look and feel good. The way of dealing with something or somebody. Doctors apply various treatments for this illness. My sister goes to a wellness center to receive beauty treatments. Então, treatment, tratamento. The way you process of, a forma que você processa, curing an illness or injury or making somebody look and feel good. Então, curar uma doença ou um ferimento ou fazer alguém parecer ou se sentir melhor. The way of dealing with something or somebody. A forma de lidar com algo ou com alguém. Doctors apply various treatments for this illness. Então, os médicos aplicam vários tratamentos para esta doença. My sister goes to a wellness center to receive beauty treatment. Então, minha irmã vai para um centro de bem-estar para receber tratamento de beleza. Diagnose. Define what an illness or the cause of a problem is. The blood test is used to diagnose all kinds of diseases. She was diagnosed as diabetic in her early childhood. Diagnose, diagnosticar. Define what an illness or the cause of a problem is. Então, define o que é uma doença ou a causa do problema. The blood test is used to diagnose all kinds of diseases. Então, teste sanguíneo, o exame sanguíneo é usado para diagnosticar todos os tipos de doença. She was diagnosed as diabetic in her early childhood. Então, ela foi diagnosticada com diabetes ainda quando era muito criança. Diagnosis, medical description of an illness or condition. The doctors didn't share every detail of the diagnosis with the patient's family. We had to wait a lot for the exact diagnosis after the examination. Então, diagnosis, diagnóstico. Medical description of an illness or condition. Então, uma descrição médica de uma doença ou de uma condição. The doctors didn't share every detail of the diagnosis with the patient's family. Então, os médicos não compartilharam todos os detalhes do diagnóstico com a família do paciente. We had to wait a lot for the exact diagnosis after the examination. Tivemos que esperar muito pelo diagnóstico exato depois do exame. Injury. Harm done to the body, for example, in an accident. They were lucky to escape the fight without serious injuries. There were only minor injuries in the crash. Injury, ferimento. Harm done to the body, um ferimento ou machucado feito ao corpo. For example, in an accident, por exemplo, em um acidente. They were lucky to escape the fight without serious injuries. Eles foram sortudos em escapar da briga sem nenhum ferimento grave. There were only minor injuries in the crash. Houve somente ferimentos leves na batida. Injure, ferir. Harm somebody or yourself physically, especially
in an accident, receive, suffer an injury. He injured his finger when he was cutting the meat. Nobody was killed in the accident, but 2 people were seriously injured. Injure, ferir, harm somebody or yourself physically, especially in an accident. Receive, suffer an injury. Então, machucar alguém ou a você mesmo fisicamente, especialmente em um acidente, receber um ferimento ou sofrer um ferimento. Receive injury, receber um ferimento, ou suffer an injury, sofrer um ferimento. He injured his finger when he was cutting the meat. Ele feriu o dedo quando estava cortando a carne. Nobody was killed in the accident, but 2 people were seriously injured. Ninguém morreu no acidente, mas 2 pessoas foram gravemente feridas. Bruise, hematoma. A blue, brown, or purple mark on the skin after somebody has fallen. He was covered in bruises at the end of the football match. The man came to the surgery with a huge bruise over his eye. Bruise, hematoma. A blue, azul, brown, marrom or purple, roxo, uma marca roxa na pele depois de alguém ter caído. He was covered in bruises at the end of the football match. Ele estava coberto em hematomas no final da partida de futebol americano. The man came to the surgery with a huge bruise over his eyes. Então, o homem veio para a cirurgia com um hematoma enorme ao redor dos olhos. Com um hematoma enorme ao redor dos olhos. Wound, an injury to part of the body, especially one in which a hole is made in the skin. He died from the wounds that he had received in the crash. He was taken to a hospital, although his wounds didn't seem too serious. Wound, corte, é uma ferida por corte, ok? An injury to part of the body, um ferimento a uma parte do corpo, especially one in which a hole is made in the skin, especialmente uma em que um buraco é feito na pele. He died from the wounds that he had received in the crash. Ele morreu dos ferimentos que ele recebeu ou que ele teve na batida. He was taken to a hospital, although his wounds didn't seem too serious. Ele foi levado para o hospital, embora seus ferimentos, suas feridas, não pareciam tão graves. Cut, corte. A wound caused by something sharp. He had such a deep cut on his arm that he was taken to the hospital. The victim had several cuts on his chest. Still, he survived. Cut é corte. A wound caused by something sharp. Então, uma ferida causada por algo pontiagudo. He had such a deep cut on his arm that he was taken to the hospital. Ele tinha corte tão profundo no seu braço que ele teve que ser levado para o hospital. The victim had several cuts on his chest. Still, he survived. A vítima tinha vários cortes no seu peito. Contudo, ela sobreviveu. Scratch, arranhões. Rub your skin with your nails, usually because it's itching. A mark or a small cut or injury made by scratching. The cat continuously scratched itself behind the ear. She had a long scratch on her arm when she came out of the rose garden. Scratch, arranhão. Rub your skin with your nails. Coçar a sua pele com suas unhas. Usually because it's itching. Geralmente porque está coçando. A mark or a small cut. Uma marca ou pequeno corte. Or injury made by scratch. Ou ferimento feito por arranhões. The cat continuously scratched itself behind the ear. O gato se arranhava continuamente atrás dos ouvidos. She had a long scratch on her arm when she came out of the rose garden. Quando ela saiu do jardim de rosas, ela tinha arranhão muito longo no seu braço. Infection. Illness caused by a bacteria or a virus. The actual process of causing or getting a disease. Wash your hands carefully to decrease the risk of infection. She almost died from blood infection. Infecção, doença causada por uma bactéria ou vírus, o ato ou processo de causar ou contrair uma doença.
Wash your hands carefully to decrease the risk of infection. Lave suas mãos cuidadosamente para diminuir o risco de infecção. She almost died from blood infection. Ela quase morreu de infecção sanguínea. Inflammation. A condition when a part of the body becomes red, sore, and swollen because of infection or injury. My knee was twice the size of the other one due to the inflammation. You had better not eat fatty food so soon after your stomach inflammation. Então, inflamação. Uma condição quando uma parte do corpo se torna vermelha, dolorida, inchada, devido a uma infecção ou um ferimento. My knee was twice the size of the other one due to the inflammation. Então, meu joelho estava 2 vezes o tamanho do outro devido à inflamação. You had better not eat fatty food so soon after your stomach inflammation. Você não deveria comer comida tão calórica logo após a inflamação no estômago. Symptom. A change in your body or mind that shows that you are not healthy. You don't necessarily need a doctor with symptoms like a headache or a sore throat. Depression can cause physical symptoms too. Então, symptom. Uma mudança no seu corpo ou mente que mostra que você não está sadio. You don't necessarily need a doctor with symptoms like a headache or a sore throat. Você não necessariamente precisa de um médico com esses sintomas, com sintomas como dor de cabeça ou inflamação na garganta. Depression can cause physical symptoms too. Depressão pode causar sintomas físicos também. Temperature. The measurement of how hot your body is. Have a temperature when your temperature is higher than normal due to illness. I feel so weak. I think I have a temperature. She had such a high temperature that she was immediately taken to a hospital. Então, temperature pode significar temperatura ou febre também, ok? Have a temperature, ter febre. When your temperature is higher than normal due to illness. Quando a sua temperatura está maior que o normal devido à doença. I feel so weak. I think I have a temperature. Eu me sinto muito fraca. Eu acho que eu tenho febre. She had a high temperature that she was immediately taken to the hospital. Ela teve uma febre tão alta que foi levada para o hospital imediatamente. Fever, febre. A medical condition in which someone has a temperature that is higher than normal. A particular type of disease with high temperature. Então, fever, febre. Geralmente na Inglaterra nós falamos temperature para febre, nos Estados Unidos, fever. Então, uma condição médica na qual alguém tem febre, que é acima do normal, ou um tipo específico de doença com uma temperatura elevada, uma temperatura alta. Did you take an aspirin to reduce the fever? Você tomou uma aspirina para reduzir a febre? Our daughter has been diagnosed with scarlet fever. Nossa filha foi diagnosticada com escarlatina. Cold. Illness affecting the nose and or throat, making you cough and or sneeze. I think I caught a cold on the ice rink yesterday. She can't come to school. She's in bed with a cold. Então, cold, resfriado. É uma doença que afeta o nariz, a garganta, fazendo você tossir ou espirrar. I think I caught a cold on the ice rink yesterday. Eu acho que eu peguei um resfriado. Na pista de gelo ontem. She can't come to school. She's in bed with a cold. Ela não pode vir para a escola. Ela está de cama com resfriado. Flu é uma abreviação para influenza, o vírus influenza. A very bad cold, an infectious disease with fever, pains and weaknesses. Please don't visit us this week. The whole family has the flu. If you're not careful enough and you don't take antibiotics, you may even die from the flu. Então, flu, influenza, é um resfriado muito forte, uma doença infecciosa com febre, dores e fraqueza. Please, don't visit us this week. The whole family has the flu. Por favor, não nos visite essa semana. A
família inteira está com influenza. If you're not careful enough and you don't take antibiotics, you may even die from the flu. Então, se você não for cuidadoso o suficiente ou não tomar antibiótico, você pode até morrer do influenza ou por causa do vírus influenza. Vomit. Discharge stomach contents through the mouth. There must have been something wrong with the food as both children vomited shortly after the meal. I'm afraid I'm pregnant. I vomit after getting up every morning. Então, vomit. Vomit significa colocar para fora conteúdo do estômago através da boca. There must have been something wrong with the food as both children vomited shortly after the meal. Então, deve haver alguma coisa errada com a comida, porque ambas as crianças vomitaram logo após a refeição. I'm afraid I'm pregnant. Olha, eu acho que eu estou grávida. I vomit after getting up every morning. Eu vomito depois de levantar todas as manhãs. Medicine. A substance that you drink or swallow so as to cure an illness. You look so pale. Haven't you taken your medicine this morning? The doctor prescribed 3 kinds of medicine for me. Então, medicine, uma substância, medicine, medicamento, ok? Uma substância que você bebe ou engole para curar uma doença. You look so pale. Você parece tão pálido. Haven't you taken your medicine this morning? Você não tomou seu medicamento esta manhã, hoje de manhã? The doctor prescribed 3 kinds of medicine for me. Então, o médico prescreveu 3 tipos de medicamento para mim. Antibiotics. Medicine that kills bacteria and cures infections. My mom's throat infection went away after she started the antibiotics. Hot tea won't be enough to cure your flu. I think you also need antibiotics. I think you also need antibiotics. Então, antibiotics, antibiótico. Medicamento que mata a bactéria e cura infecções. My mom's throat infection went away after she started the antibiotics. Então, a inflamação na garganta, a infecção na garganta da minha mãe desapareceu depois que ela começou a tomar antibiótico. Hot tea won't be enough to cure your flu. I think you also need antibiotics. Então, chá quente não será o suficiente para curar sua influenza. Eu acho que você também precisa de antibiótico. Painkiller. Kind of meds that takes away some or all of the discomfort of an illness or injury. I had such a horrible headache last night that I took 2 painkillers. She says she doesn't think it's a good idea to take painkillers too often. Então, painkillers, analgésico, tipo de medicamento que ameniza todo o desconforto de uma doença ou ferimento. I had such a horrible headache last night that I took 2 painkillers. Minha dor de cabeça estava tão horrível ontem à noite que eu tomei 2 analgésicos. She says she doesn't think it's a good idea to take painkillers too often. Então, ela diz que não é uma boa ideia tomar analgésico com muita frequência. Blood pressure. The rate at which blood flows through the body. Drink some coffee if you feel your blood pressure is too low. High blood pressure increases the risk of having a heart attack. Blood pressure, pressão sanguínea. A taxa pela qual o sangue flui pelo corpo. Drink some coffee if you feel your blood pressure is too low. Beba café se você sentir que sua pressão sanguínea está muito baixa. High blood pressure increases the risk of having a heart attack. Então, pressão sanguínea muito alta aumenta o risco de ter um ataque cardíaco. Pulse. Pulse. The regular beat of blood as it's sent around the body. The doctor started the examination with taking my pulse and blood pressure. He has such a weak pulse that it's too hard to feel. Pulse, pulso. É a batida regular do sangue quando é mandada pelo corpo. Quando é mandada ao redor do corpo. Quando é enviada ao redor do corpo. The doctor started the examination with taking my pulse and blood pressure.
Então, o médico começou o exame, verificando meu pulso e minha pressão sanguínea. He has such a weak pulse that it's so hard to feel. Então, ele tem um pulso tão fraco que é muito difícil auscultar ou sentir. X-ray, a photograph of somebody's bones and organs. They took X-rays of my knee to make sure it wasn't broken. The doctor says that X-ray has proved his suspicions of cancer, but I don't believe him. Então, X-ray é uma foto dos ossos ou dos órgãos de alguém. Então, they took X-ray of my knee to make sure it wasn't broken. Então, eles tiraram um raio-x do meu joelho só para certificar que não estavam quebrados. The doctor says that the X-ray has proved his suspicion of cancer, but I don't believe him. Então, o médico diz que o raio-x provou a suspeita dele de câncer, mas eu não acredito nele. Patient. A person staying in a hospital medical facility. The doctor examined the patient very carefully, but he didn't find any disorder. There were so many patients in the doctor's surgery that I didn't wait and I went home. Então, paciente, uma pessoa que fica no hospital ou numa instalação médica. The doctor examined the patient very carefully, but he didn't find any disorder. Então, o médico examinou o paciente muito cuidadosamente, mas ele não encontrou nada anormal, nenhum distúrbio. There were so many patients in the doctor's surgery that I didn't wait, I went home. Havia muitos pacientes na sala de cirurgia médica que eu não esperei e vir para cá. Surgery, a place where a doctor dentists his patients. Medical treatment of injuries or disease involving cutting open somebody's body. I wanted to see a doctor, but the surgery was closed. I hope they can cure me with medicine and I don't need to undergo surgery. Então, surgery, cirurgia, o lugar onde o médico ou dentista atende os pacientes, ou seja, consultório médico. Medical treatment, tratamento médico para ferimentos ou doenças envolvendo cortes abertos no corpo de alguém. I wanted to see a doctor, but the surgery was closed. Eu queria ver o médico ou passar com o médico, mas o consultório estava fechado. I hope they can cure me with medicine and I don't need to undergo surgery. Então, espero que eles possam me curar com medicamento para que eu não precise me submeter à cirurgia. Operation. Cutting open a part of somebody's body in order to remove or cure a part. The operation was successful, but the patient had to take a lot of medicine to relieve the pain. The doctor says I can hardly escape an operation. Então, operation, operação. Um corte aberto de uma parte do corpo de alguém para remover ou curar uma parte. The operation was successful. A operação foi bem sucedida. But the patient had to take a lot of medicine to relieve the pain. Mas o paciente teve que tomar muito medicamento para aliviar a dor. The doctor says I can hardly escape an operation. Então o médico diz que dificilmente eu vou conseguir escapar de uma operação. Operate on somebody for something. Pessoal, só uma observação. Sempre que você for usar o verbo operate, é sempre com a preposição on. Gravem bem isso. Operate on somebody for something. Cut open a part of somebody's body in order to remove or cure a part. He soon recovered after he was operated on for appendicitis. The doctor ordered to take my brother to a hospital and they will operate on him tomorrow. Então, operar alguém por alguma coisa. É um corte aberto da parte do corpo de alguém para remover ou curar uma parte. He soon recovered after he was operated on for appendicitis. Então, ele se recuperou rapidamente depois que foi operado da apendicite. The doctor ordered to take my brother to a hospital and they will operate on him tomorrow. Então, o médico solicitou que meu irmão fosse levado para o hospital. Eles vão operá-lo amanhã. Operating theater, operating room. De novo, operating
theater, OTH, operating theater, operating room. A room in a hospital used for medical operations. The patient felt anxious on the way to the operating room. She felt nervous as she looked around the operating room. Então, operating theater significa sala cirúrgica na Inglaterra, operating room, sala cirúrgica nos Estados Unidos. Então, é uma sala no hospital usada para operações médicas. The patient felt anxious on the way to the operating room. Então, o paciente se sentiu ansioso a caminho da sala de cirurgia. She felt nervous as she looked around the operating room. Ela se sentiu nervosa quando olhou ao redor da sala de cirurgia. Opa, essa parte vai ser legal para os meus alunos residentes. Ó. To be on call significa estar de plantão. If doctors are on call, they are ready to go and help whenever they are needed as part of their job. Don't worry, there is a doctor on call 24 hours a day. She is on call at the hospital every other night. She'll be on call 24 hours to handle emergencies. Então, to be on call significa estar de plantão. Se os médicos estão de plantão, eles estão prontos para ir e ajudar sempre que for necessário como parte do trabalho deles. Don't worry, there is a doctor on call 24 hours a day. Não se preocupe, é um médico de plantão 24 horas por dia. She's on call at the hospital every other night. Ela está de plantão no hospital todas as noites. She'll be on call 24 hours to handle emergencies. Então, ela estará de plantão 24 horas para cuidar de emergência. Chemist shop, drugstore. A shop where medicine is sold. The doctor suggested to go to drugstore for the medicine straight from the surgery. The syrup is also sold in the supermarket, so you don't need to go to the chemist's. Então, chemist, shop ou drugstore significa farmácia, é uma loja que vende medicamento. The doctor suggested to go to drugstore for the medicine straight from the surgery. Então, o médico sugeriu que fôssemos à farmácia para comprar o medicamento logo após a cirurgia. The syrup is also sold in the supermarket. Esse xarope é também vendido no supermercado. Lá nos Estados Unidos, porque o Walmart vende de tudo. Aqui no Brasil, medicamento é só na farmácia, ok? So you don't need to go to the chemist. Então, você não precisa ir para a drugstore, para a farmácia, ok? Então, lembra, chemist, shop, na Inglaterra. Drugstore, nos Estados Unidos. Prescription. An official piece of paper filled out by a doctor with which you can get medicine from the drugstore. Unfortunately, the doctor forgot to sign the prescription, and so the pharmacist refused to give me the medicine. Keep this prescription, even though you don't need the medicine now, you may need it later. Então, prescription é uma prescrição, um pedaço de papel oficial preenchido pelo médico, o qual você pode pegar o seu medicamento ou comprar esse medicamento na farmácia. Unfortunately, the doctor forgot to sign the prescription, and so the pharmacist refused to give me the medicine. Infelizmente, o médico esqueceu de assinar a prescrição e o farmacêutico se recusou a me dar o medicamento. Keep this prescription. Mantenha essa prescrição. Even though you don't need the medicine now, you may need it later. Embora você não precise do medicamento agora, talvez você precise mais tarde. Guys, é só tudo isso. Eu sei que é uma aula grande, uma aula complexa, mas é uma aula muito rica em conteúdo para quem é da área da saúde. Portanto, estudem essa aula, assistam novamente esse vídeo até fixar todo esse conteúdo, ok? So, thank you so much. Bye bye.